Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos encontra nós e a vontade
que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A Deus eu entreguei. Na solidão da vida eu vou te perceber, o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Minha vida Cante o coro desse hino comigo, igreja, amém? Como te agradecer por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste o teu amor por mim, e as vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar tudo que sou e tudo que eu almejo ser. Eu devo
algum louvor eu ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Foi na cruz que Ele salvou-me, seu poder levantou-me. A Deus toda glória para sempre. Amém. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor eu ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Foi na cruz que Ele salvou, seu poder levantou-me. A Deus toda glória para sempre. Amém. Para A igreja canta. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir a acusação do vil tentador. Lembrança do passado vem e quer me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, quase parando sem força e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou atrás, pois Cristo da cruz tudo já venceu. Não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Eu vou a condenação lá, está em Cristo, toda a minha condenação. Pelo sangue desceu na cruz, é certa que nova criança, e
exposição da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos. Eu meditei, tive cuidado, e às vezes a gente quer mudar a mensagem, e Deus, Ele falou comigo fortemente no versículo 7. Mas nós vamos ler do primeiro, capítulo 12 de Atos, versículo 1. Glória a Jesus. Atos, capítulo 12 e o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos ázimos. E havendo o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com as 2 cadeias, e as guardava. Diante da porta guardava a prisão. E eis que sobre o anjo do Senhor fez o quê? Resplandeceu o quê? Uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, e dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te a ti, toma a sandália. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa, e faz o quê? E segue-me. E saindo o seguiu. Ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que ele estava vendo o quê? Eita Deus! E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E depois o que aconteceu? E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Eu confesso para a igreja que eu sempre estou, e sempre eu me preocupo quando se diz pregar a palavra de Deus. É uma das maiores responsabilidades que, perante esses 30 e poucos anos que o Senhor me achou, às vezes eu dou risada da minha esposa, que ela fala: foi eu que te achei lá no mar, tu estava lá caído, lá desmaiado, e eu te achei. Eu falei: mas também não é bem assim também não, porque
Os teus caminhos eram semelhantes aos meus. Mas Jesus é bom. E eu estava meditando aqui na palavra de Deus, o cuidado de Deus que sempre teve para com aqueles que Ele escolheu para ser igreja, para ser noiva, para fazer parte daqueles que irão povoar os céus e que irão fazer parte daqueles que irão desfrutar daquilo que Deus preparou nas alturas. Glória a Deus. E quando eu olho aqui esta situação, isso me faz me fortalecer e me dá mais força, me dá mais coragem, me dá mais desejo de servir a Deus, porque não é a luta, não é a prova, não é as situações que nós passamos, muitas das vezes, que não são favoráveis a nós, ou nosso querer, ou nosso ego. Mas, diante de tudo isso que nós lemos aqui, se parássemos e meditasse, cada um de nós em nosso lar, nós ia ver que nós temos motivo de sobra para servir a este Deus, sem murmurar, sem questionar o querer de Deus na minha vida, na sua vida. Nós possamos observar que nós temos o direito e o dever de servir a Deus de todo o nosso coração e um coração alegre perante a presença do Senhor Jesus. Quem compreendeu diz amém? Amém. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Muito bem. A palavra de Deus diz que Herodes começou a perseguir a igreja. Sabe o que me faz chamar a atenção nesta manhã? E já está virando para a tarde. Quem é só perseguido é a igreja. Às vezes eu vejo alguns servos de Deus questionando por causa de perseguição, ou que alguém lhe tratou mal, ou que não. Mas igreja é isso. É duas coisas que ele não vai largar a igreja enquanto Jesus não arrebatar. São a perseguição e a correção. Porque Deus diz assim: eu corrijo, glória a Deus, a quem Ele ama. Isso sempre você vai ver a correção de Deus na tua vida, na minha vida. E muitas das vezes nós não queremos aceitar a correção de Deus e esquecemos que Deus nos corrige porque Ele ama. E a perseguição nas nossas vidas, nós não podemos esquecer, porque a igreja sempre foi perseguida. Enquanto a trombeta de Deus não soar, ela vai estar no meio da perseguição. Aleluia! É assim mesmo. E Herodes, observando a igreja, disse assim: não, tem alguma coisa aqui, porque a igreja ela incomoda. Se você não está ou não estiver incomodando alguém, tem alguma coisa errada. Tem sim, porque nós temos algo muito forte dentro de nós, que este algo ele incomoda alguém. Não foi diferente com esses dois homens. Aí começaram a perseguir a igreja. Aí depois o que fizeram? Pegaram Tiago, matou, e pegaram Pedro e encerraram na prisão. Mas não é uma prisãozinha qualquer aí que o preso está ali quando no outro dia que o carcereiro vai observar lá que fugiu. É? Aquelas prisões de antigamente não existia fuga não. Pedro estava aqui com duas correntes.
Lançaram aqui, você viu quantos portões até ele chegar à rua, quantos soldados estavam ali em sentinela observando ele. Sabe por que isso? Por causa do evangelho que estava sobre ele, estava incomodando alguém. Então, nesta manhã, nós aprendemos que quando alguém nos persegue, quando alguém nos quer tirar da presença de Deus com palavra, que muitas das vezes vem a ferir a nossa alma, mas nós temos algo precioso que se chama o Espírito Santo de Deus, aquele que nos coloca de pé, quando nós acordamos de manhã, que o homem diz assim, hoje eu não vou levantar desta cama, mas o Espírito fala para nós, levanta! Para você ver que Deus está falando aqui, tem uma pessoa que entrou aqui dentro, disse assim, levantou e disse, eu nem poderia ir para o culto. Deus te provou que Ele é Deus, e tu está aqui. Não precisa me revelar para mim, não. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele ama. Glória a Deus. Ele ama. E lá estava ele preso. Tiago já tinha sido degolado. E Pedro estava na prisão, aguardando o seu momento. Eu canso de aprender, sabe? Imagina você, eu por falta de sabedoria, na minha adolescência eu cheguei a ficar uma noite na prisão, e meu pai morava numa cidade, eu morava em outra, em fazendas. E por incrível que pareça, naquele dia meu pai ia ser transladado de uma fazenda para outra, e era para que eu morava. Ele morava no Baitaba e eu morava no Rio do Braço. E ele vinha para essa fazenda que eu estava. E eu lá dentro falei, meu Deus do céu. Estava eu e outro amigo. Hoje eu sei que aquele cara era amigo meu, porque mesmo na prisão, de madrugada nós levantou e começou a cantar. Só que não era hino, não, era sambão. Eu acordei de madrugada, eu falei, ele chama Carlos. Aí eu chamei ele, eu chamava ele de Carlão. Eu falei, vamos tomar água? Ele falou assim, vai. Ele falou, não é assim que tu fala, rapaz, tu não sabe onde é que nós estávamos? Eu estava tão ébrio que eu não sabia que eu estava preso. Aí ele falou, e nós estávamos onde? Ele, tu não sabe que nós fomos presos ontem de noite. Eu falei, o quê? Aí bateu aquela tristeza no coração. Aí eu falei, então vamos cantar. O dia já estava amanhecendo. Ele cantar, interessante, irmão, que de manhã ele ia para o dentista colocar a chapa, né? Ele estava bangueiro lá dentro, eu estou usando aqui um termo bem, e eu esperando meu pai chegar. Eu falei, vamos cantar. Ele falou, rapaz, uma situação dessa. Eu falei, vamos, rapaz. Aí nós começamos a cantar. Uma cidadinha bem pequenininha que chamava Rio do Braço. Se a gente desse um empurrão naquelas paredes, nós caía tudo. Mas como a gente tinha discutido e brigado, nós estávamos pagando pelo que merecia. Aí nós começamos a cantar, daqui a pouco veio um cafezinho, o povo trouxe café, porque conhecia nós da região, e depois liberou nós. E saímos. Mas o que eu quero dizer com isso? A prisão, ela não traz alegria, não. A prisão, ela frustra todos os nossos sonhos. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ser o que for, mas se você encontrar atrás das grades tudo aquilo, no momento você vai ver que não vale de nada. Vem aquela frustração. Mas Pedro aqui, a Bíblia diz que ele estava com 2 cadeias sobre as suas mãos, com os soldados lhe observando, e o que Pedro fez?
Pedro fez o quê? Deitou e dormiu. Deitou e dormiu. Aí o que acontece? A igreja, ela tem um algo que quando nós estamos na situação difícil, nós não vemos. Cadê? Cadê ele? Cadê tu? Sumiu, né? Arrebatado ele não foi, nós está aqui ainda. Ele estava cantando aqui, ó. A igreja, ela tem um grupo de pessoas, sempre teve, que é aquele grupo que intercede. Hoje, às vezes, a gente vê uns meninos pregando aí, no respeito dos velhinhos, é assim. A pessoa começou a aceitar Jesus agora, aí já quer mandar no pastor, já quer, sabe? E esquece que aqueles ali são... Essa igreja só está aqui hoje porque aqueles que há 56 anos colocaram sua mão de obra aqui, colocaram as suas orações, lágrimas, Quantas pessoas trabalhando aqui e sentindo fome? Não, mas nós temos que terminar isso aqui, essa massa, porque não pode ficar para outro dia. Parece que vejo pelos olhos da fé isso. E lá estava Pedro, deitou e dormiu. E de repente, o que é que acontece lá no meio daquela prisão? Um resplendor, não foi assim que nós demos aqui? Deus amado, aleluia. Eu não gosto de falar essas coisas porque parece que... Mas hoje de manhã, quando eu levantei, que eu sentei no sofá, eu comecei a falar com Deus e falei: Senhor, eu não quero uma palavra que seja minha, mas eu quero que seja uma palavra que o Senhor tem para a tua igreja. E Deus falou comigo ali sentado que eu não consegui segurar as minhas lágrimas de ver a presença de Deus falando comigo ali naquele lugar. Eu sei, irmãos, que muitas das vezes nós estamos bonitinhos, uma roupa boa, um sapato bom, e tudo parece que está favorável, mas lá dentro só Deus é quem sabe a luta que você está passando, a provação que você está passando, e você não abre a boca porque você confia que Deus vai trazer a resposta para a tua situação. E tem momento que nós temos que dormir, descansar. Tem momento que nós estamos em situações que nós não podemos deixar ser levados pelos nossos pensamentos que vêm contrário no momento. Mas há momento que nós temos que refletir que Deus ele está no controle de tudo, assim como foi dito aqui nesse dia de hoje. E quando ele estava ali, diz a palavra do Senhor que veio o anjo. Veio o anjo. E tocando ao lado dele, e disse: Pedro, levanta. Glória a Deus, aleluia. Quantas das vezes Deus, à madrugada, toca do teu lado e diz assim: levanta, minha filha. Levanta, meu filho, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Aí a gente vira para o lado.
Essa semana Deus tirou o sono. Eu sou bom para dormir, graças a Deus, mas essa semana Deus me tirou o sono 2 vezes. Teve uma vez que eu temei, deu às 4 horas. Meu Deus, vai amanhecer, eu não vou dormir. Mas então vou orar, meu irmão, isso que o Senhor quer. Eu quero nem dormir. Outra da vez eu fui até meia-noite. Eu falei, não, eu vou falar com Deus. Porque, irmãos, a oração, ela resolve tudo. Enquanto, preste bem atenção, enquanto Pedro estava dormindo, o que estava acontecendo? Tinha um grupo orando. A Bíblia não diz que enquanto nós dormimos, Deus não está cuidando? Muitas das vezes nós não alcançamos o querer de Deus e aquilo que nós desejamos, porque nós não descansamos diante. Você quer ver uma coisa? Jesus estava em alto mar, veio uma grande. Jesus estava fazendo o que naquela hora? Deitou e dormiu. Tem gente que não entendeu a mensagem. Deus não está mandando você deitar e dormir, não. Está falando para você, sossega. É isso que Ele está te falando. Sossega. Não põe as mãos, não. Deixa Ele trabalhar. A luta é dele, tu é dele. Fique em paz. Porque quando tu toma essa posição, diz, não, eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Os próprios inimigos começam a se confundir, se acaba eles por si mesmo. Pedro dormindo, os irmãos orando e Deus entrando em ação. Glória a Deus. Ô irmão, como nós não podemos acreditar numa palavra? Esse dia eu passei tão mal. Eu comecei a falar com uma pessoa e ela falou, eu sou psicóloga. Eu falei, mas você não crê na Bíblia? Eu disse, não, eu só leio a Bíblia porque a minha formação exigia que eu lesse a Bíblia. Senão, eu falei, a senhora não acredita na Bíblia? Não. Aquilo me doeu. Sabe, parece que eu tinha perdido o meu dia de ver a pessoa dizer uma coisa dessa. Que não acredita numa palavra dessa. Ele estava dormindo e os irmãos orando. As irmãs orando. A coisa era tão real que você observando aqui, que parece assim uma peça montada, sabe? Coisa de filme, coisa de novela. E você está vendo aqui, aquilo ali, e já sabe o que vai acontecer lá e não pode dar nada errado daquilo. É assim que é a Bíblia. Aleluia. Se nós crer conforme está escrito, e que o poder do Espírito opera através dessa palavra, ela se cumpre da forma que está em nossas vidas. Aleluia. Você já sentiu o toque de Jesus na tua vida? Às vezes você está cantando, você vê aquele bate, o Espírito entra e bate. Ou às vezes você está pregando, o Espírito vem dar aquele toque para você chegar. Isso é o toque de Deus. Mas o toque que foi dado em João, ele estava dormindo mesmo, literalmente, descansando. E o Senhor toca do lado. Acorda, Pedro. Desculpa, Pedro. Ele levanta e fala assim, não, calça as tuas sandálias, pega a tua capa e segue-me. Houve alguma reação no meio daqueles guardas? Algum sentinela daquele. Dormir era difícil, viu? Era quase impossível. É por isso que era 4 quartetos. Se uns cochilavam, o outro, tu está cochilando.
Se um cochilasse era impossível. Eu lembro daquele olheiro que estava em cima no muro do palácio do rei, que quando veio aqueles dois mensageiros de Joabe para levar a mensagem de Davi, a Davi, um se chamava Ahimaaz, não seria a vez dele, e ele saiu apressado. Não, eu vou também, eu vou. Não, mas agora é tua vez. Não, mas eu vou também. Ele foi sim, mas quando chegou na presença do rei, ele esqueceu a mensagem. Mas quem estava lá em cima de sentinela viu o primeiro e viu o segundo. Seria impossível alguém escapar de uma prisão, né, nos tempos passados. Mas Pedro levantou e os portões foram se abrindo. Glória a Deus. E tinha que a Bíblia fala aqui bem, o portão de ferro que dava a saída para a rua. Eu estou resumindo aqui a mensagem, porque senão quando eu voltar aqui eu não vou ter mais nenhuma saudação. Aí vai Pedro, passa, quando chegou no último portão, o portão abriu. Quem foi que pulou ele? Abriu sozinho. Sabe o que Deus está falando para você? Não empurra o portão, não. Não empurre. Glória a Deus. Deixa que Deus abre. Aleluia. E vai te guiando. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele abriu, e isso Pedro parece que estava dormindo ainda. Se vocês vão ler o texto em casa, vocês vão ver isso. Quando o portão se abriu, e nada de Pedro, e o anjo ainda estava com ele. Aí andou uma rua inteira. Se for umas ruas daquelas que tem lá de Praia Grande, você monta numa bicicleta e vai naquela rua, parece que não acaba mais. Andou a rua inteira e Pedro pensando que ainda estava na prisão. Pode observar o texto aí. Aí o anjo olhou assim e disse: esse cara não vai acordar mais não, né? Então o anjo se retirou. Aí ele ficou sozinho. Quando ele observou, aí ele caiu em si. Não é uma visão não. A Bíblia diz que ele pensava que era uma visão que ele estava sentindo. A coisa era tão real na vida dele que ele estava pensando que era um sonho. Não, eu estou dormindo, isso não é verdade. Sabe aquelas bênçãos que Deus dá para a gente, que a gente fica tão surpreso que assim, eu não acredito. É tão grande que a gente não quer acreditar, mas é verdade, é real. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é. Diz a palavra do Senhor: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, se Deus falou, vai cumprir. Glória a Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Porque Ele é um Deus fiel. Quando o anjo se retirou, Pedro olhou e disse: não, é verdade, é verdade. Eu estou fora da prisão. Vamos correr. Aí lá vai Pedro correr para a casa da irmã Maria. Chega lá. A menina abriu a porta? Não. Ela escutou, ela conheceu a voz. Aí voltou para cá para os irmãos de oração e disse assim: ó, Pedro está lá fora. Disse: não. Você está vendo o que é que as coisas? Orando para Deus soltar Pedro, Pedro foi solto, chegou cá e não acreditaram. É ele, porque eu conheci a voz. Menino, tu está delirando. Você entendeu? Aí Pedro, para resumir, Pedro abriu a porta, Pedro entrou. O que Pedro fez? Contou tudo o que aconteceu. Vocês podem me... a Bíblia não é para ler, a Bíblia é para você meditar. Você vai lendo e vai observando os pontos que você vai vendo que profundo é a palavra de Deus. Se a gente desse não. Vai lendo e vai observando os pontos chave, os pontos que nos chamam a atenção que você vai ver.
Aí Pedro sentou lá, começou a contar para os irmãos que estavam orando, contando a bênção, dividindo a bênção que tinha recebido. Mas tinha alguém preocupado. Tinha alguém que estava irado. Tinha alguém que estava procurando aonde estava Pedro. Quem era esse homem? Herodes. Vamos supor, era a segunda presa que ia. E de repente já pensou você, eu não sei se tem alguém aqui do interior, que você prepara aquele capado bem grande para no outro dia, para fazer a festa. E de repente você chega lá, só está um rastro, chiqueiro aberto, ou o que seja o que for. Você, e agora? Porque aquele povo, ele se alegrava com a morte de alguém. E tinha um grupo dos judeus que se alegrava de ver quando começava a perseguir os crentes. E aí diz a Bíblia que ele, o que ele fez? Ele reuniu ele vestiu as suas vestes real e fez uma reunião imediata. E quando ele começou o discurso, olha que coisa tremenda. Eu estou adiantando a mensagem para não ultrapassar os minutos. Quando ele começou a falar o seu discurso, o que o povo levantou a voz e disse? O que o povo respondeu? Deixa eu ver se você está... Não é voz de homem, mas é voz de Deus. O que o homem fala não se cumpre, mas o que Deus fala, cumpre. Eu estava, o Paulo aqui sabe do que eu vou falar, que ele fez, participou disso. Eu estava um dia, nós trabalhávamos nas zonas do Líbano, cacau, todo mundo, quem não conhece o cacau, mas conhece o chocolate. E eu trabalhava na roça. E nós aceitamos Jesus debaixo de uma barcaça onde secava o cacau. Lá nós fomos batizados com o Espírito Santo. Lá Deus começou a nos preparar dentro literalmente das matas. E um dia uma pessoa falou assim: olha, eu vejo você no meio de um povo falando umas línguas diferentes. Eu falei, eu não tinha nem estudo. Nem estudo eu tinha. Tudo bem. Aí eu vim para São Paulo. Isso tinha, sabe quantos anos? Eu lembro como hoje, 16 anos que tinha dito essa profecia para mim. E um dia eu estava fazendo um curso na Microcampo Internacional. O professor falou assim: olha, hoje é proibido falar português aqui na sala de aula. Hoje, aí nós vamos fazer umas compras ali, que eles tinham na loja grande ali em Santo André, os professores já tinham pedido autorização para o grupo entrar lá dentro e fazer de conta que estava fazendo uma compra, e o nome tinha que ser tudo em inglês. E ele me colocou, eu sentado no computador com ele, eu lembro como hoje, quando eu sentei dentro do computador, que as primeiras palavras que ele falou comigo em inglês, do texto que nós íamos estudar, Deus falou dentro do meu coração assim: você lembra daquela profecia lá na Bahia, que você estava no meio de umas línguas diferentes? Eu entendi. Eu falei, eu pensava que Deus ia me mandar lá para fora, para o exterior. Eu tinha um desejo de ir para a África, e Deus falou, é essa aqui, ó, nitidamente no meu coração. Glória a Deus. Deus, ele cumpre o que ele fala. E diz a Bíblia que Herodes, quando ele começou o seu discurso, o povo se levantou. É voz de Deus, não voz de homem. Sabe o que aconteceu, para resumir aqui? Eu já vou passar o microfone. A Bíblia diz que Herodes foi ferido e morreu
e foi comido de bicho. Não se preocupe. Não se preocupe com o teu amanhã. Ele pertence a Deus. Não se preocupe. Porque Deus, ele é Deus fiel que fala e cumpre. Assim como Deus enviou o anjo lá na prisão para tirar Pedro, para andar com Pedro, para deixar Pedro liberto, é o mesmo Deus que está aqui nesse lugar. Cada passo que você der, pode acreditar que o Senhor está contigo. Que Deus nos abençoe.